Eu queria só fazer uma colocação, por tudo que foi colocado na mesa e falado, e uma colocação que eu venho falando há anos, né? Desde quando eu milito no movimento social e discutindo, ajudando a elaborar, propor políticas públicas para a juventude e questões raciais no país, que existe um grande existe um grande problema, né, que a gente lutou tanto para mudar o país e Lula ganha em 2006, né? 2004, 2002. Na reeleição de 2006 para cá existiu uma acomodação, né, no movimento social, né? Existe um buraco nas comunidades, os trabalhos de base, eles parou. Por que parou esse trabalho de base na comunidade, né, e o movimento social na comunidade e o trabalho de base de militância na comunidade ficou esquecido, né? Porque muita liderança social da comunidade, né, querendo ou não, começou a fazer parte, né, da gestão que a gente ajudou a construir, né, só que esqueceu da base, esqueceu da comunidade. Muita coisa subiu para a cabeça. E tudo que está acontecendo aí também é culpa nossa, né? E aí, como reinventar uma outra fórmula de dialogar com o que está na base da comunidade? Porque é difícil. O povo da periferia não está indo para a rua. O povo da periferia, eles estão, né, absorvendo, né, e colocando suas posições, seus questionamentos, falando na internet a partir do que assiste e do que vê na televisão. Essa é a grande verdade, né? A gente esqueceu, a gente perdeu o poder e a culpa é do movimento social também. A culpa é dos partidos políticos também, né? Porque dentro dos partidos políticos também existe muita vaidade. Eu lembro bem que em 2005 a gente tentou construir, 2009 e 2008, o CONEB, que é o Congresso Nacional de Pretos e Pretas do Brasil, juntou todas as organizações do movimento negro do país, né, para se pensar um projeto político único do povo negro para o país. O que aconteceu? Os partidos de esquerda entrou no meio e deslacerou o movimento, dividiu o movimento negro, né, começou a cooptar e comprar muita gente, né, e as coisas não aconteceram. Então, assim, é um grande problema que existe que a gente tem que repensar qual é a fórmula, porque está difícil, né? Eu acho que a comunicação é uma ferramenta muito poderosa. A gente tem hoje uma arma na mão, que é um smartphone, e pensar como é que vai utilizar isso para guerrear contra o que está posto na sociedade. Bom dia, eu sou Gabriela, sou do Levante Popular da Juventude, também do MST aqui da Bahia. Toda vez que está um processo mais acirrado da conjuntura, e que isso a história vai nos contar, né? E que a gente consegue ver essa rachadura, que é onde a gente consegue direcionar os nossos trabalhos. A gente viu que deu certo nas grandes revoluções que a gente está colocando aqui, principalmente as revoluções do século XX, como foi na Nicarágua, como foi a própria Rússia, a União Soviética, a Cuba, no sentido de Moçambique, no sentido não de revoluções, de uma transformação da sociedade como a gente queria, né? Ou então uma tomada plena do poder de nós, que somos o povo, né? Que componhamos quem é o povo brasileiro ou quem é o povo nacional dos territórios, mas de que sempre quando teve essa rachadura e no período mais acirrado da conjuntura, a juventude se fez necessária para conseguir tomar o poder. Então, na Nicarágua, o que a gente tem, o exemplo mais lindo que a gente tem foi da juventude, das igrejas, dos secundaristas, universitários, fazendo um trabalho de base nos bairros e conseguindo tomar consciência de de uma população, né, de um jeito tão bonito, através de coisas simples, através de fogueiras que eles faziam na rua, né? Então, que era um momento de aglomeração, de juntar e conversar com as pessoas, no trabalho nas escolas. E foi um trabalho formiguinha, mas é porque eles enxergaram que tinha essa rachadura e que ali poderiam direcionar os seus trabalhos para conseguir tomar o poder. E aí, falando um pouco sobre a conjuntura, e aí a gente vai pensar para os próximos períodos, vamos conseguir mapear no território onde a gente está, quais são
as organizações que estão lá, organizações da vida pessoal das pessoas, né? Como é que as pessoas se organizam nos seus locais? Se organizam através da igreja, através do grupo de hip hop, através do grupo de capoeira, do grupo de leitura, da banca de estudo, enfim, como é que a gente vai conseguir mapear para que a gente consiga cada vez mais construir uma cadeia gigantesca de diálogos com esses pequenos grupos de pessoas que estão no convívio ali, na organização diária, por pequenas coisas, às vezes nem é organizações pensando numa política mais ampla, né? Mas como é que a gente consegue direcionar quem é que pensa ali o encanamento daquela rua para uma coisa mais ampla, uma cadeia, onde vão ter os movimentos sociais, as organizações de bairro, onde vão ter pessoas organizadas pensando num projeto de país. Acho que os próximos períodos é conseguir qual é o país que a gente quer, que projeto de nação a gente quer. Porque acho que, como vocês colocaram aqui, eles lá têm um projeto para nós, né? Só que não é o projeto que a gente quer, não é o projeto que atenda a demanda do nosso povo, assim. Então, acho que esses espaços aqui a gente vai conseguir dialogar e em períodos de crise, em períodos mais difíceis, a gente tem que ir aqui, ó, na maciota, e conversando, e confabulando, né, ali o tempo todo, e cochichando um pouco como é que a gente vai pensar um projeto mais amplo de país. Obrigada. A conjuntura que estamos vivendo é um momento concreto da luta de classe. A elite brasileira, racista, homofóbica, classista, o que seja, ela ficar incomodada, porque ela não quer ter seus privilégios, elas não querem perder seus privilégios. E o governo Lula e Dilma foram um governo progressista comparado aos governos anteriores que o Brasil teve. Nós somos um país novo comparado às outras civilizações, culturas, né, como da Europa. O Brasil é novo, foi um país colonizado, escravizado, todo o processo histórico que nossa nação passou. Tivemos momentos de democracia pequeno. Que democracia é essa? Foi a democracia do povo ou foi a democracia constituída pela elite brasileira? Não é isso? Qual o conceito de democracia, né? Demo, quer dizer o quê? E a gente se iludiu, alguns setores da sociedade, em gerais, eu acho, do movimento social, dos partidos políticos, por acreditar que poderia ter conciliação de classe. E não existe conciliação de classe. Onde há um explorador, né, e é os dominados, não tem como ter conciliação de classe. Então, o problema não acho que seja os partidos de esquerda, ou que o erro todo foi os movimentos sociais, mas é a tomada de consciência da classe trabalhadora. Nós não formamos essa classe trabalhadora consciente de quem elas são e para onde elas querem ir. Então, o debate de ideia, nós perdemos, nós ganhamos a formulação de algumas políticas. Reconhecer pela primeira vez que o Estado brasileiro, ele mata a juventude negra com o meu plano, com toda a sua fragilidade, mas pela primeira vez na história que tem um plano de enfrentamento ao genocídio da juventude negra. Né? O enfrentamento à mortalidade da juventude negra. E a gente sempre soube que mata a juventude negra é o Estado brasileiro. Qual foi o governo que reconheceu? Nenhum. Então, tivemos alguns avanços, tivemos. Então, a Dilma foi retirada, não pelos seus erros, mas pelos avanços. O Lula está sendo perseguido, não pelos seus erros, mas pelos... Eu não estou aqui defendendo, não, nem A nem B. Eu estou falando da realidade concreta da conjuntura que estamos vivendo. Então, eu pensava que o problema era o golpe, tirar Dilma. Mas não era o problema tirar Dilma. Era implementar esse pacote como está aí a PEC. Foi aprovada, isso é um golpe cruel para a classe trabalhadora. E quem vai perder é a juventude. E quem vai perder são os negros, são as mulheres, são os gays, são as lésbicas. Porque essa elite é conservadora, ela é mesquinha, ela é cruel. Para mim, a pior elite que existe na face do mundo é a nossa brasileira. Porque ela vive de costa para o seu povo e para frente, né, para a Europa, para os Estados Unidos. Então, a gente precisa compreender essa conjuntura. Eu acho que nós somos vítima também, viu? Somos vítimas deste processo. Que poderia ter muitos que foram forjados pelos movimentos sociais e para a gestão, mas a luta não poderia parar. Porque a luta não são essas figuras só, elas são parte da luta, mas a luta somos nós. E essa semana eu estava muito feliz, estava em plataforma, vendo o Festival de Cultura, comemorando o 20 de novembro. Gente, cada corpus, cada bailarina, gente, que beleza! O subúrbio dando um show. Mas a mídia não está registrando. E muitos gestores lá nem foram aqui para nós. Mas você via raça. Então a juventude é força. Toda a trajetória do nosso país, a juventude sempre deu sua participação. E quem tem mais nesse momento enfrentando esse sistema é a juventude invadindo as escolas, né? Fazendo acampamento nas escolas, na universidade, indo para as ruas, como agora mesmo. Houve uma jovem que morreu no Rio de Janeiro, né?
Eu estive, quando houve, finalizando, quando houve a aprovação do impeachment de Dilma no Congresso, gente, eu estava lá. E eu chorei para dedéu. Porque, de um lado, estava a mulher do maior torturador de Dilma sendo homenageada. E com toda a segurança, e com todo direito. Do outro lado, estavam os movimentos sociais dizendo não ao golpe, não à retirada dos direitos. E tinha bomba e muita porrada. E eu vi minhas colegas caírem, mulheres, eram mulheres, não sei que tinha homens lá na manifestação, eram mulheres, caindo, sendo violentadas, segurava um, segurava outro. E teve uma hora que eu pensei, vou morrer. Eu estava com uma garrafa de água, estava com 2 vezes que eu vou para Brasília, eu levo uma garrafa de água, é muito seco o clima. E eu passo mal, então eu não ando sem água na bolsa. E eu fico, aí eu bebi água, gente, foi terrível. Eu parei, eu não imaginava que toda uma luta, a gente iria viver isso de novo. Eu digo, golpe, a década de 60, 70 passou. A ideia agora é progredir nos direitos. E foi muito cruel vivenciar. Uma coisa é você ler, outra coisa é você estar nessa linha de frente, né? Então é um retrocesso, porque essa elite é isso. Todo momento que o Brasil dava um ponto para avançar, essa elite dava um golpe. Então a gente precisa, mais do que nunca, essa juventude de hoje, não vamos esmorecer. Os nossos sonhos não envelhecem. E nós somos a Dandara, a Cotirene, a Luísa Maim do nosso tempo. Somos os heróis do nosso tempo. Vamos lutar, vamos resistir através da nossa cultura, da nossa arte, dos nossos sonhos e articular a luta e um aprender com o outro. Não existe uma estrela, mas nós somos várias estrelas e essas estrelas formam uma constelação. E em pró do povo brasileiro, que não dá para falar de um Brasil desenvolvido sem falar da inclusão da juventude quilombola, cigana, ribeirinha, dos indígenas, percebe? Das mulheres pretas, rurais, do campo, da cidade. Gente, não vou falar muito não. Desculpe minha ousadia. Eu prometi ficar quietinha aqui, só ouvir, mas obrigada, viu? Parabéns. Primeiro agradecer, porque eu acho que muito mais que respostas, a gente está na onda de perguntas. Perguntas não, de levantar questões, compreensões, perspectivas. Não a gente ficar respondendo, sabe? Pegar um tópico ou outro que me provoca também, sabe? Eu gosto de debate que provoque a gente. Ficar assim, quietinho, contemplando. Assim eu faço lá nos meus momentos místicos. Aqui eu gosto da provocação. Primeiro, eu acho... Essa coluna não ajuda. Cadê o branco, gente, que eu não estou vendo? Essa coluna aqui na minha frente. A gente tem que assumir um pouco de ambiguidade do processo. Eu gosto desse termo, sabe? Porque, de algum modo, eu digo pela experiência do Conselho Nacional de Juventude. Eu gosto sempre de uma metáfora. A gente cantou louvores para o Estado, de algum modo. Ao conciliar, a ideia que a nossa companheira também disse da conciliação de classes, né? Então, se ocupou o Estado e diz, agora o Estado é popular. Ou bem, não é assim que funciona. Então, a gente ocupou e dançou ao redor desse Estado, achando que nós tínhamos mudado a estrutura de fato do país. E quando o lado do nosso pacto diz, deu, viu? Já deu, vocês foram longe demais, desmantela, o Estado se levanta com força, como estado de exceção, e nós dançando na música que nós não escolhemos mais, né? A música que eles escolheram e nós temos agora que criar alternativas diante desse Estado. Então eu vejo um pouco, de maneira crítica, inclusive, a nossa atuação nos conselhos. O Levante está lá e já apresentou também perspectivas críticas. Nós nunca fomos tão participativos. Lula e Dilma. Nunca fomos tão. Mas em que medida, quais modelos de participação? Perguntas para a gente pensar como é que a gente radicaliza processos de participação social. Isso a gente dizia no Conselho. Será que o Conjuve mesmo representa essa juventude? Não. A gente mal representa as nossas entidades. Como é que a gente criava processos amplos de escuta para a população? Qual foi o nosso desafio? Fazer isso na Conferência Nacional de Juventude, com todos os limites. Um golpe dentro do golpe, quem estava na conferência, Polícia de Brasília, porque nós fomos contra a Polícia Militar, na fala de abertura, show, depois o Emicida, e quando a gente foi no secretário, disse, ele incitou esse povo contra a polícia. Essa foi a fala do secretário de Segurança em Brasília, um golpe contra a nossa conferência. A conferência com 70% de negros, paridade de gênero, incluindo mulheres trans, quebrando minhas amigas de lá, o feminismo de buceta, né, que elas têm criticando isso, né, dizendo, pensando num outro feminismo mais... Acolhemos isso no Conjuve, na crítica, assim, tem que ser um feminismo radical.
Foi contra quem? Contra a gente. Popularizamos aquele lugar. Nós somos ameaça, foi a fala do secretário. Nós tentamos radicalizar a participação. O Estado foi contra nós. Então, isso me provoca também, mas para a gente pensar o horizonte, que a gente não caia nesses cantos que eu ocupei o Estado, mudei tudo. Suspeitar também dele, porque o Estado é burguês. A gente não pode esquecer dessa leitura, tá? E sair para o comum, pegando essas duas falas. A gente tem que resgatar, por exemplo, o que as religiões fazem nas periferias. Criam experiências comunitárias, de construção de subjetividade, de quem a pessoa é. Às vezes a gente vai fazer assessoria, né? Nas nossas comunidades mesmo, mas parece o cabra aqui, né? Na luz de seu saber, que diz para o povo, diz assim, eu vim trazer algumas migalhas do meu saber, tá? Como é que a gente pensa um outro modo de formação? E eu vou fazer eu cantar a bola para vocês, tá? Eu elogio muito a experiência do Levante, lá em São Paulo, que eu acompanho. Agora a gente está fazendo aulas públicas nas periferias de São Paulo. Nas periferias onde a gente vive. Construindo com as igrejas, com as religiões outras, com os movimentos, pensando coisas comunitárias. Por exemplo, tem uma pesquisa que saiu sobre o Zika, lá em Pernambuco. Algumas mulheres dizem, onde eu me empodero sobre esses temas? Dona de casa, na igreja. A igreja é o lugar de mobilidade dessa mulher no seu bairro. Poderíamos dizer no terreiro de amigos aqui, que eu conheço mais, né, em Salvador. O terreiro é o lugar de mobilidade dessas senhoras, para sair de casa, para se reunir, para não enlouquecer. Então, como é que a gente constrói formação? Não que a gente tenha um saber e coloca para baixo, mas como é que a gente pensa lógicas comunitárias nos territórios. Eu sei fazer isso? Também não. Quero aprender. Como é que a gente joga para frente? Então, gente, acho que é importante, né, fazer esses debates e as provocações que também vêm em cima do movimento da realidade, né? Então, quando o DJ Branco aponta esses processos de deficiências graves, de abandono, né, das bases, ele é real, né? E a gente precisa identificar ele como real, precisa fazer um processo de autocrítica real e profundo, mas tem que tomar cuidado para não cair na autoflagelação, né? Porque as elites o tempo todo que tenta destruir mais do povo brasileiro é quem somos, né? O nosso processo identitário. Então, nessa autocrítica, que a gente seja crítico e reconheça as nossas deficiências, porque é o que a gente quer mais, mas que tome cuidado para não se auto-chicotear, né? É importante, assim. E concordo muito com o processo que aí os movimentos sociais, né, o campo político que o Levante faz parte, Gabriela aí é uma síntese disso, né, Juventude do MST, o Levante Popular da Juventude, movimentos da Atingidos por Barragem, que está nesse processo aí de denúncia de Mariana até hoje, que não resolveu nada, né, do qual a população avisou a todo tempo, não faz a barragem, não faz a barragem, não faz a barragem, fizeram e deu o problema que deu, né, enfim. E que nós acreditamos em um processo que a gente chama de a retomada do trabalho de base, né? E o que é que seria essa retomada do trabalho de base? O que é que seriam esses novos métodos, né? Então, nós chegar na comunidade com o microfone, o carro de som e tererê, 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 socialismo já. Então, não vou dialogar com muita gente, né? Mas como é que a gente pode incentivar a partir do nosso processo de organização, o hip hop, o pagodão também, todos os tipos de música, iniciativas, as meninas aí da Marcha do Empoderamento Crespo dando um exemplo concreto de como é que olhar para a estética do povo negro, coloca o questionamento de por que a estética do povo negro o tempo todo foi boicotada, né? Então, coloca também para poder olhar a estrutura social e como é que está organizada, assim. Então, acho que tem muita coisa sendo feita pela juventude, somos nós que estamos fazendo, e não tenham dúvidas, assim, sem reconhecer o que foi feito no passado, velho, né? O novo não vai se criar em cima do novo, mas vai se criar em cima do velho também. Eu reconheço todo o trabalho, companheiros valorosos tiveram, mas acredito que só a juventude atualmente tem capacidade de construir um processo diferente, né? Então, quando a gente fala de vaidade dentro dos partidos, rapaz, vaidade tem em toda a parte. Vaidade é o mal da humanidade, né? Como diz a boa Bíblia aí, debaixo de sol, tudo é vaidade. Concordo com essa passagem. Então, acho que quando a gente fala desse processo de retomada de trabalho de base, de construção de nova sociedade, falar da tomada do poder é falar também da construção de novos valores e princípios, né? Então,
Então, a destruição dessa vaidade é importante, assim. Então, acredito na retomada do trabalho de base em cima de formação, organização e muita luta popular, assim. Acho que é isso, para o meu tempo respeitar.